1955. Além de vários títulos como artilheiro, ganhou também um novo apelido: Pelé. O goleiro do Vasco, da Gama, lá de São Lourenço, chamava Pelé. E aí os moleques começaram, acho que não entendiam bem, já começaram Pelé. Era Pelé, Pelé, Pelé. Mas foi no gramado da Vila Belmiro, no litoral paulista, que o rei conquistou uma legião de súditos. Aos 16 anos e apenas um mês depois de chegar ao clube, já estreava na equipe principal. A primeira partida oficial pelo Peixe foi contra o Corinthians de Santo André, no ABC Paulista. O time da Baixada Santista venceu por 7-1, com um gol do futuro rei. Logo no primeiro campeonato disputado, Pelé já tinha marcado 36 gols. A estreia com o uniforme da seleção canarinho foi aos 16 anos, o jogador mais jovem a vestir essa camisa. E o jogo foi de peso, contra os nossos maiores rivais, a Argentina, no templo do futebol brasileiro, o Maracanã. Vitória do Brasil por 2-1, com o primeiro gol de Pelé pela seleção brasileira. Em menos de um ano, o garoto iria cumprir a promessa feita ao pai: vencer uma Copa do Mundo. Foi convocado para o Mundial de 1958 na Suécia. O primeiro gol dele em uma Copa foi contra o país de Gales e classificou o time para a semifinal. A disputa foi contra os donos da casa, que perderam por 5-2. Foi muita emoção para o menino, que desmaiou em campo. O menino de 17 anos desmaia de emoção e precisa ser atendido dentro de campo. Aos 17 anos, tornava-se o mais novo campeão do mundo. No Santos, tornou o clube praticamente imbatível. Foram 40 taças levantadas, 11 vezes artilheiro do Campeonato Paulista, sendo 9 consecutivas. Artilheiro da Libertadores, da Taça do Brasil e do torneio Rio-São Paulo. Aos 22 anos, o rei já contabilizava 500 gols. Nessa época, recebeu vários convites para atuar em times da Europa, mas rejeitou todos. Tinha mais um sonho a realizar: a conquista do título sul-americano pelo Santos, que acabou acontecendo em 1962. No mesmo ano, veio uma nova convocação para a Copa. Pelé era o jogador do momento, mas uma distensão tirou o craque da final contra a Tchecoslováquia. Mesmo sem ele, a seleção venceu por 3-1 e levou o bicampeonato mundial no Chile. Em 1964, Pelé bateu o recorde pessoal de gols em uma mesma partida. Ele marcou 8 vezes contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 2 anos depois, viveria um pesadelo. O Brasil foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Mundo da Inglaterra. O rei foi responsabilizado pela tragédia e disse que teria pensado em encerrar a carreira. Pelé, uma pergunta. Corre notícias que você não quer participar de mais nenhuma Copa. É verdade, a minha intenção é essa, porque eu já não tive sorte mas nessas 2 últimas que fui, então é melhor eu não tentar e, naturalmente, que em 4 anos as coisas podem mudar, mas Copa do Mundo eu prefiro não disputar mais. Ainda bem que a ideia não vingou. Logo veio a cobrança pelo 10º gol. Em 19 de novembro de 1969, o gol viria. E foi de pênalti, numa partida do Santos contra o Vasco, no Maracanã. Atenção! Expectativa do Brasil e do mundo! Correu pra bola, Pelé, parou, atirou! O feito foi dedicado às crianças. Em 1970, na Copa do Mundo do México, Pelé era a grande esperança dos brasileiros que viviam dias difíceis com a ditadura militar. Apesar da forte cobrança, os jogadores não decepcionaram e venceram os rivais italianos na final por 4-1.
O Brasil conquistava definitivamente a taça Jules Rimet na última Copa disputada por Pelé. Foram 95 gols só pela seleção, e gol de tudo quanto é jeito. A despedida da seleção brasileira foi um ano depois contra a Iugoslávia no estádio do Maracanã. O jogo acabou empatado, 2-2, com um público de mais de 138 mil pessoas. 3 anos depois, foi a vez de dar adeus ao Santos. Foi numa partida contra a Ponte Preta. A imagem é uma das mais marcantes da carreira do Rei. De braços abertos, com a bola parada, Pelé chora e pede perdão. Terminava ali uma parceria de 18 anos. Depois do Santos, Pelé foi jogar no New York Cosmos, dos Estados Unidos, onde encerrou a carreira. A despedida foi em uma partida contra o Peixe. Pelé jogou um tempo em cada equipe. No fim, ele deu um grito que foi repetido pelos torcedores. Pelé disse love, 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 Pelé disse love, love, love. Em toda a carreira, o Rei marcou 1.282 gols, algo nunca antes visto. E teria que ser ele o criador do famoso gol de placa, que marcou pela primeira vez contra o Fluminense, em 1961. Dentro de campo, Pelé conquistou inúmeros recordes, incluindo o de único jogador tricampeão da Copa do Mundo, o de atleta do século, a personalidade do ano por 2 vezes, o jogador de futebol do século. Entre tantos outros prêmios, foi condecorado como Cavaleiro da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II. I look forward to a visit to London this week from the incomparable Pelé. Recebeu também a Bola de Ouro Especial da FIFA em reconhecimento pela carreira gloriosa. A vida do craque também era comentada fora do gramado. Na década de 1980, Pelé namorou Xuxa, que na época era modelo. O relacionamento durou 7 anos. Antes dela, foi casado com Rosemary Shoube. Eles tiveram 3 filhos, Edinho, Jennifer e Kelly. Em 1994, casou-se com a psicóloga Assíria Nascimento. Da união de 14 anos, nasceram os gêmeos Joshua e Celeste. Em 2016, Pelé se casou com a empresária Márcia Ock, 33 anos mais nova. O Rei disse que ela era a última grande paixão da vida dele. Mas nem sempre a trajetória do Rei do futebol foi somente de glórias. Na década de 1990, enfrentou um processo de paternidade. É o reconhecimento, da paternidade, é tê-lo como meu pai, assumir isso para mim é muito importante. Sandra Regina Machado alegava ser filha de Pelé. Ele teria tido um caso com a mãe dela na década de 1960 e se recusava a reconhecer a filha. Depois de 5 anos de briga na justiça, um resultado de DNA comprovou a paternidade. Ela passou a usar o sobrenome Arantes do nascimento. Pelé não quis aproximação e recorreu 13 vezes do processo. Sandra morreu em decorrência de um câncer de mama no ano de 2006. Pelé teve mais uma filha fora do casamento, Flávia Kutz, que foi reconhecida por ele em 1990. E quem diria? Pelé arriscou-se também nas telas da TV e do cinema. Participou de algumas novelas e de pelo menos 20 filmes. O primeiro longa-metragem de sucesso foi Os Trombadinhas, lançado no fim da década de 1970, quando Pelé já havia se aposentado do futebol. O Rei também se aventurou em Hollywood.
ele ganhou um papel no filme Fuga para a Vitória e contracenou com o astro Sylvester Stallone. Sem medo de críticas, Pelé também se lançou como cantor. Gravou uma música dedicada às crianças em uma campanha do Ministério da Educação. A você, toda criança vai ler e escrever. Como compositor, contou com a ajuda dos amigos. Elis Regina, Jair Rodrigues e Wilson Simonal gravaram músicas escritas pelo rei. Perdi meu boi essa noite. Pelé ainda se arriscou na política. Foi ministro dos Esportes do governo de Fernando Henrique Cardoso e é dele a lei que acabou com o passe no futebol brasileiro. Mas a imagem que fica é a do rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos, um orgulho para o Brasil em todo o mundo. Lindo ver essas imagens, de fato um rei incomparável. O SBT se solidariza com os mais de 200 milhões de brasileiros que para sempre o manterão vivo em seus corações. Um homem capaz de cessar conflitos, de unir pessoas através de sua arte, o atleta do século. Pelé nos deixa hoje com a missão cumprida de popularizar e elevar o nível do futebol mundial. E mais do que isso, tornar o Brasil um país admirado dentre todas as nações pela genialidade do maior craque de sua história. O SBT Brasil fica por aqui. Você continua agora com a novela Poliana Moça. Uma boa noite. Boa noite. Tchau. Exibindo o que de melhor aconteceu no capítulo anterior.